Hoje nós temos a oportunidade de ver mais um capítulo do livro O Grande Conflito, com o pastor Michelson Borges, com o tema A Alemanha, é o capítulo 10, e nós vamos assistir o vídeo nesse momento da série O Grande Conflito, que está no canal do pastor Michelson Borges, outra leitura, tá bom? Olá, tudo bem com você? Vamos dar prosseguimento aqui ao estudo do livro O Grande Conflito. Essa aqui já é a edição missionária, que vamos entregar aos milhões no próximo ano e também em 2024. Uma saga milenária e seu final surpreendente. Eu estou gravando aqui no meu canal, toda semana, ou a cada 15 dias pelo menos, um vídeo como este, com um resumo de cada capítulo do livro. Minha intenção é estimular você a ler o livro, ou relê-lo, se for o caso, e também, quando for entregar, distribuir o livro, ter certeza de que a mensagem dele é muito poderosa, muito atual, relevante para o nosso tempo. Antes de iniciar aqui o estudo do capítulo 10, deixa eu apresentar para você aqui um novo elemento no meu cenário, está vendo lá atrás? Aqui está. É uma arca de Noé, com o arco do concerto ali sobre ela. Isso aí é um presente que eu ganhei do Shekinah Artesanatos, está aqui o perfil no Instagram, Shekinah Artesanatos. Eles têm muita coisa ali interessante, não só essa arca, tem também a arca do concerto, eles têm aqui jogos bíblicos, as tábuas da lei ali com o menorá, né, o castiçal, material assim de qualidade incrível, muito bom para a escola sabatina das crianças, por exemplo, né, ou mesmo, como aqui é o caso aqui no meu escritório, um elemento aí decorativo. Shekinah Artesanatos, Shekinah com SH, K-I-N-A-H no final, Shekinah Artesanatos. E eu agradeço aí, pessoal do Shekinah, o presente, né, essa arca de Noé e o arco do concerto ficaram aqui no fundo, decorando aqui o meu escritório. Muito bem, o capítulo 10, que tem como título Alemanha. Aqui Ellen White volta a tratar do reformador Lutero, depois de ter falado aí sobre outros reformadores, falou sobre a reforma na Suíça. Ela retoma aqui então a história de Lutero. Lembra que Lutero tinha ficado recluso num castelo, protegido ali da perseguição, mas ele não ficou inativo. Ele trabalhou na tradução da Bíblia para o alemão, para a língua do povo. Ele também escreveu estudos, preparou materiais que foram divulgados, e é dito aqui por Ellen White que um número cada vez maior de pessoas tomou partido do homem heróico que tinha defendido a palavra de Deus. Então, a reforma estava em pleno andamento aqui, pessoas sendo despertadas para as verdades da palavra de Deus. Só que nem tudo são flores, né? E o inimigo, obviamente, que não estava satisfeito com o andar da carruagem aqui, com o avanço da reforma, com mentes sendo abertas pela luz do Evangelho. E é dito aqui na página 83 que os falsos profetas levaram o povo a negligenciar a Bíblia ou a deixá-la completamente de lado. Os alunos, deixando de lado toda a moderação, largaram os estudos e saíram da universidade. Os homens que, na opinião deles, eram aptos para reavivar e controlar a obra da reforma, só conseguiram levá-la quase à ruína. Os apoiadores de Roma voltaram a sentir-se confiantes e exclamaram em tom de triunfo: só mais uma batalha e tudo será nosso. Os supostos amigos da reforma haviam se transformado em seus piores inimigos, despertando contendas e causando confusão. Então ele vai falar aqui sobre fanáticos, pessoas que se baseavam mais em sentimentos, em suas impressões sobre as coisas, do que necessariamente sobre a palavra de Deus, como Lutero sempre ensinou, e estavam agora trazendo problemas para a reforma. Como sempre, os piores inimigos são sempre os de dentro. São aqueles que, infiltrados ali, aparentemente pertencentes ao movimento, né, à igreja, eles acabam trazendo mais problemas, estragos à causa.
Vários anos depois, o fanatismo irrompeu com resultados mais terríveis. Lutero disse: para eles, as Sagradas Escrituras não passam de letras mortas, e começam a clamar: o Espírito, mas de maneira nenhuma seguirei aonde o Espírito deles conduz. Uma religião muito parecida com a que vemos hoje em dia também, uma religião emocionalista, não baseada na palavra de Deus, no estudo sério da Bíblia, mas nos sentimentos, nas emoções. Lutero também se opôs a isso, obviamente. Os mestres fanáticos que se permitiam ser governados por impressões, aceitando qualquer pensamento e impulso como a voz de Deus. Que perigo isso, né? E algo que, repito, acontece também em nosso tempo. Milhares de pessoas aceitaram as doutrinas de Mintzer. Thomas Mintzer aqui foi um desses fanáticos que tentou se colocar como um líder da reforma. Então, milhares de pessoas aceitaram as ideias dele. Logo, ele declarou que quem obedecia a príncipes estava tentando servir tanto a Deus quanto a Satanás. Os ensinos revolucionários, interessante Ellen White usar essa expressão, né? Os ensinos revolucionários de Mintzer levavam as pessoas a romper com toda forma de controle. Seguiam-se cenas terríveis de conflito e os campos da Alemanha se encharcaram de sangue. Então, essas ideias revolucionárias desse pseudo-reformador fanático acabaram trazendo sérios problemas para o próprio movimento da reforma. Como frequentemente acontece quando ideias revolucionárias não fundamentadas na Bíblia, mas nas ideias pessoais de seus defensores, acabam sendo promovidas em detrimento da palavra de Deus. Veja só que trecho importante esse aqui agora, na página 85. Eu grifei aqui com destaque. Satanás tenta constantemente enganar as pessoas e levá-las a chamar o pecado de justiça e a justiça de pecado. Uma inversão de valores aí, né? Como já dizia Isaías, né? O mal chamam bem e o bem chamam mal. A contrafação da santidade, uma santificação falsa, continua a demonstrar o mesmo espírito dos dias de Lutero, desviando a mente das Escrituras e induzindo as pessoas a seguir sentimentos e impressões em lugar da lei de Deus. Esse, eu diria que é o âmago deste capítulo. Denunciar o perigo de as pessoas se basearem mais em seus sentimentos, em suas impressões, em suas opiniões pessoais e deixarem de lado a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E ao fazerem isso, essas pessoas começam a inverter as coisas. Chamar de pecado algo que é correto e chamar de, como ela diz aqui, né? Levá-las a chamar o pecado de justiça e a justiça de pecado, invertendo aí as coisas. Esses dois elementos de oposição, o catolicismo e esse fanatismo aqui, pretensamente reformador, deixavam as Sagradas Escrituras de lado, exaltando a sabedoria humana como fonte de verdade. Quando isso acontece, o fracasso sempre é o caminho, né? A inspiração que Mintzer reivindicava vinha da própria imaginação. O verdadeiro cristianismo aceita a palavra de Deus como teste de toda e qualquer inspiração. O verdadeiro cristianismo aceita a palavra de Deus como teste para qualquer inspiração. Se a pessoa vem com algumas ideias estranhas, com opiniões pessoais, ela tem liberdade para falar sobre isso, obviamente, mas se essas opiniões não estiverem de acordo com a palavra de Deus, devem ser descartadas, desprezadas, desconsideradas. Quando voltou de Wartburg, Lutero concluiu a tradução do Novo Testamento, e logo o Evangelho passou a circular entre o povo da Alemanha no próprio idioma. Todos que amavam a verdade receberam essa tradução com grande alegria. Graças a Deus, no momento mais necessário, as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia para poder julgar por si mesmas se essas ideias, essas novas ideias, essas ideias revolucionárias, elas correspondiam realmente à palavra de Deus ou não, né? Lutero começou, depois disso, imediatamente a tradução do Antigo Testamento. Foi uma obra importantíssima dele nesse sentido também, porque Lutero tornou acessível a Bíblia Sagrada ao povo, que antes não tinha como ler hebraico, grego, latim. Isso ficava mais restrito aos clérigos. Lutero convenceu seus seguidores a não depositar sua fé em nenhum outro guia além das Sagradas Escrituras. Multidões se reuniam para ouvir homens com pouca educação formal pregarem a verdade.
A ignorância vergonhosa dos grandes se tornava óbvia à medida que os ensinos simples da palavra de Deus refutavam seus argumentos. Trabalhadores, soldados, mulheres e até crianças estavam mais bem familiarizados com a Bíblia do que padres e eruditos cultos. Muitos desses líderes religiosos romanos se baseavam mais em sua experiência, na autoridade da igreja e conheciam um pouco das Escrituras. E quando as pessoas simples começaram a ler a Bíblia, ficou difícil para esses líderes religiosos as refutarem, resistirem aos ensinos simples, poderosos, com certeza guiados pelo Espírito Santo, que essas pessoas vinham apresentando. A verdade se espalhava com poder irresistível. A Bíblia tem esse poder. Quando ela é a nossa regra de fé e prática, quando ela se torna a nossa bússola, o aferidor de ideias e doutrinas, nós estamos num caminho seguro. Mas quando nós nos baseamos apenas em nossa opinião, na opinião de pessoas, de seres humanos, de autores meramente humanos, não inspirados, nós corremos perigo. Deus nos ajude realmente a valorizar o papel das Escrituras, como fizeram reformadores sérios, como Lutero, a evitar todo fanatismo, desvio da verdade, e sempre responder com um claro assim, diz o Senhor. Deus abençoe grandemente, Deus abençoe sua vida, sua família também, e que o estudo deste livro, junto com a Bíblia, possa promover um reavivamento espiritual e despertar em nós o senso de missão, para que em breve, daqui a alguns meses, possamos ir às ruas, aos comércios, às casas, levar esse livro que traz realmente uma mensagem poderosa e de salvação. Um grande abraço para você. Faz oração, meu irmão. Então vamos fazer a oração, vamos encerrar. Santo e eterno Deus, nós agradecemos, Pai bendito, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos refletir um pouquinho na Tua palavra, através do livro O Grande Conflito, que vem nos mostrando os acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Que o Senhor nos ajude a crescermos mais e mais em espiritualidade, buscando santificação, pois o tempo está próximo. A volta de Jesus está muito perto de acontecer e nós queremos que muitas pessoas possam ser salvas por intermédio também desse livro, que nós possamos distribuí-lo como folhas ao vento. Toma conta, Deus bendito, desse projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que possamos alcançar muitas pessoas para o Teu reino. Em nome de Jesus te pedimos, agradecidos. Amém. Glória a Deus. Então, agora, um bom dia a todos. E hoje seja um dia de consagração.